TV Brasil Central continua hoje, então, a série de sabatinas com os candidatos à Prefeitura de Goiânia. Todos os sete candidatos foram convidados e a ordem das entrevistas foi estabelecida por sorteio. Aqui com a gente no estúdio hoje, professor Pantaleão e a minha colega de emissora, Danusa Azevedo, que está aqui para a gente fazer essa sabatina juntas. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Mariana. Bom dia, professor Pantaleão. Bom dia para você que está em casa. Como a Mariana disse, professor Pantaleão é do Unidade Popular. O candidato vai ter 30 minutos para ser sabatinado, sendo que 1,5 minuto será destinado às considerações finais, não é mesmo, Mariana? É isso aí. Bom dia, professor, bem-vindo. Bom dia, Danusa. Bom dia, Mariana. Vamos começar falando Antes de mais nada, eu queria dizer para vocês que eu sou da rádio desde 1950 e o mundo em sua casa. Desculpa te interromper, porque a gente tem que cronometrar, o tempo tem que ser igual para todos os candidatos, então cronômetro na tela agora sim. Bom dia, professor Pantaleão, fica à vontade. Bom dia, Danusa, Mariana. Bem, primeiro agradecer aqui o convite e a disposição de vocês para batermos um papo bem democrático. O atraso foi devido ao transporte que nós queremos dar alguma resposta. Trânsito terrível aqui em Goiânia para chegar, professor? A palavra da moda é gargalho, eu diria para você, não é gargalho, é muito mais do que isso. É um transtorno, é uma falta de consideração. A cidade que foi planejada e foi totalmente desconstruída a partir de 70 com os espigões, deu no que deu, né? Mas vamos bater um papo bem alegre, saudável, democrático, fazendo as nossas propostas. Vou aproveitar que o senhor começou falando do trânsito. O trânsito é uma das questões, uma das demandas que o senhor pretende melhorar caso seja prefeito? Primeiro, pesquisas mostram claramente que as questões de Goiânia são inúmeras, né? Tem desde a saúde, a educação, limpeza. E o transporte aqui, muitas das vezes eu estou observando dos outros candidatos, com todo respeito, são medidas paliativas. A questão é muito mais complexa. Porque você tem aqui, desde os anos 70, criação da Transurb, depois privatiza com a Metrobus, e depois você tem uma concessionária, que o Conselho Municipal de Transporte, feito por empresas. E o mais curioso disso tudo é que essas empresas estabelecem um tipo diríamos, de conexão com o governo, e isso leva a grandes lucros para essas empresas. Um detalhe aqui que chama muita atenção é que esse Conselho Municipal é dirigido pelo Ulloa, que é indicado pelo governo do Estado. E a autonomia da câmaras municipais, né, do entorno, que faz parte do Conselho, da própria Câmara de Goiânia... O senhor fala da CDTC ou da CMTC, né, que é o Ulloa, né, que é o presidente. E não existe em lugar nenhum do mundo transporte coletivo sem dinheiro público. Isso é impossível de você encontrar em qualquer lugar do mundo. Agora, na medida que você tem o transporte coletivo que não atenda à demanda e atende prioritariamente as concessionárias, você pergunta, o que fazer? Ora, você sabe muito bem que Goiânia, planejada em 1933, ela foi praticamente agredida a partir de 70 com as especulações. Especulações que não respeitou a sustentabilidade, né? Não respeitou o meio ambiente e que vem tendo esse problema. Um detalhe interessante que eu vim observando ao chegar aqui é que Goiânia tem uma quantidade de veículos excessiva. Isso são pesquisas feitas por vocês mesmos da imprensa. E agora, você vai transformar os modais, a BRT, fica muito no vamos fazer. Não Mas é qual essa seria questão. a solução prática para melhorar o transporte? Olha, O senhor fala no seu plano de governo de estatizar o transporte público e de reduzir o valor da passagem de forma progressiva. Como que isso é possível com os recursos da prefeitura que a gente sabe que são poucos? Primeiro, o transporte ele não tem um controle do Estado, pelo contrário. Segundo, que é evidente, ao assumir a prefeitura, eu não vou rasgar contratos, até porque isso é impossível, né, constitucionalmente. Mas vamos fazer com que esses acordos feitos sejam olhados com muito critério, com a presença do Tribunal de Contas do município, com o Ministério Público, com a Câmara Municipal, porque a cidade não é gerenciar a cidade, a questão de Goiânia é política. Gerente por gerente, tem muitos aí que gerenciaram tantas empresas, né? E a cidade não é uma empresa. O dinheiro público é para o público, não é para atender determinados setores, e sim a sociedade como um todo.
E o transporte, o que fazer? O transporte coletivo é um caos. Aí você observa nas propagandas oficiais o tanto de terminais estão sendo inaugurados. Mas quando os ônibus vão circular, né? Então, uma das primeiras preocupações é isso, saber onde é que foi parar esse tanto de dinheiro para tantas inaugurações. Eu tenho um exemplo aqui muito simples. O eixo Anhanguera, a Metrobus, né? Quando ela foi privatizada, transformou-se num caos, inclusive com dirigentes sendo presos, né? Isso a imprensa noticiou largamente. Bem, e aí a empresa vai tomar que decisão? O Estado vai continuar aceitando? Agora, as tarifas, elas são determinadas pelos concessionários, ou seja, quem faz parte das comissões do Conselho Municipal de Transporte Coletivo. Essas tarifas têm a participação das associações de bairro, tem a participação das câmaras municipais, porque você tem umas tarifas do entorno de Goiânia, não é só Goiânia. Mas é um né? serviço que está sob concessão de algumas empresas, então as tarifas elas vão sendo reajustadas ano a ano de acordo com o que está no contrato. A empresa ela tem o dever de oferecer o transporte e o direito de cobrar a tarifa e aumentar caso necessite e esteja isso em contrato. Aí você entrou numa questão fundamental. O que a gente quer entender é assim, qual é a solução de forma prática, na opinião do senhor? Porque a gente vê há muitos anos, né, Danusa, esse problema sendo tratado aqui em Goiânia, na região metropolitana. Precisa primeiro haver vontade política, claro, mas precisa haver também uma mudança no sistema, então, de acordo com o que você está querendo. Mas as empresas, elas têm prioridade em aumentar essas passagens? As empresas têm maioria no conselho? Essa é a questão. Terceira questão que você levanta aí. Essas empresas determinam o preço? Né? Quer dizer, tarifa zero é possível? Ora, tem-se observado que em várias capitais ela é possível. Né? Agora, isso na prática vai se dar através de uma ação conjunta. Ninguém de sã consciência vai alterar uma relação no município sem conversar com o governo estadual, governo federal. Quer dizer, nós estamos vivendo um sistema capitalista, né? E esse sistema, nós queremos, na verdade, observar que ele exclui. Ao excluir a sociedade que paga esses impostos, ela recebe esses benefícios, e aí, na prática, é fazer com que essas empresas estabeleçam os seus lucros, mas que lucros, né? Vocês devem ter observado, porque vocês fazem parte da imprensa, não só noticia, como informa a opinião, que uma das empresas aqui, ela tem lá na África do Sul ônibus elétricos, ônibus de grandiosidade, mas em Goiânia tem? E essa empresa, e é uma dessas empresas, no caso, cito aqui a HP, ela é de Goiânia, né? Pois é. Então a concessão, ela vai ser olhada carinhosamente para evitar que esses lucros exacerbados das empresas e que o Conselho Municipal de Transporte, né, preste conta de tudo que arrecada. Do contrário, nós vamos ficar na lenga-lenga de não resolver o problema, de ter uma cidade inchada, de ter uma população com os ônibus lotados, parecendo sardinha, e de você ter aí, inclusive, transtornos com aberrações, como ônibus batendo em carros e pessoas morrendo dentro dos terminais. Então, essa é uma questão, que o transporte ela é uma prioridade e tem que ter bom senso. O bom senso para um administrador significa olhar o que se recebe e o que se paga, e o que, obviamente, estabelece com a população. Professor, o senhor é candidato da Unidade Popular, que é um partido socialista, né? Uhum. Como o senhor acha que Goiânia tem abertura para um candidato socialista? O que um prefeito socialista poderia fazer de diferente para a nossa capital? Primeiro, a Unidade Popular pelo Socialismo tem definido claramente no seu programa. Nós defendemos o socialismo porque o socialismo tem como base fundamental a inclusão social, não a exclusão social. O sistema capitalista, ele fundamenta-se nos lucros, na mais-valia e na exploração. E a Unidade Popular vai, através das suas ações políticas, através dos seus conselhos. O que é um conselho para nós da Unidade Popular? As nossas preocupações básicas com a saúde, com a educação, com a administração, com os funcionários e com o transporte, que vocês acabaram de perguntar,
que esses conselhos funcionem prestando contas para os órgãos representativos, porque o socialismo é uma característica de lutar pela vida, é de lutar para que a sociedade tenha, na sua vontade de viver, a vontade também de participar. Então, você pergunta, mas isso tem uma possibilidade de um partido de cunho socialista administrar? Tem, sem nenhum problema. Nós não somos nenhum ingênuo, e nós não somos de ontem, né? Ou de hoje, nós somos do agora. Então, preste atenção, o socialismo, enquanto concepção política, ele quer a participação. E a participação, nós não vamos chegar aqui e perante vocês, demagogicamente, falar que vamos administrar, amanhã nós vamos alterar tudo. Isso é um mínimo, uma falta de respeito à própria história da cidade. Mas nós vamos, através dos conselhos populares, dos sindicatos, das associações de moradores, enfim, das representações políticas da cidade, prestar conta do que se arrecada. Porque Goiânia, todo dia que vocês já noticiam toda hora e todo dia, Goiânia todo dia tem um escândalo, né? Todo dia o Tribunal de Contas do município está levantando corrupções em várias secretarias. Tem escândalos na área da saúde, na área da educação, na área do transporte, enfim, em tudo. Tudo que você pensar aqui tem... Por falar em escândalo, professor, a gente vem abordando aqui com os candidatos a questão, alguns problemas, né, na verdade, que Goiânia enfrenta e que são mais recentes, têm afetado a vida da população diretamente. Um deles é a questão do lixo. Já que o senhor falou em escândalo, existia ali uma investigação em cima da Comurg, suspeita de corrupção, de que a Comurg é cabide de emprego de vereador, enfim... Fala-se muito até sobre o que vai ser feito da Comurg na próxima gestão. Como é que o senhor vê isso? Vamos devagar. A Comurg foi criada em 1974, passou a funcionar em 1979. A lei federal que estabeleceu a questão do lixo foi de 2010. Até 2011, Goiânia era considerada a cidade modelo, com arborização, ecologicamente correta. Hoje é o caos. Por quê? O lixo é tratado de uma maneira equivocada. Por quê? São jogados, né? E não são recolhidos, e você tem aí excrências que traduzem na prática de uma cidade que está sendo praticamente traduzida em exageros de empresas que fizeram acordo com a Comurg. A Comurg, em 1975, com o ex-prefeito Manuel dos Reis, estabeleceu um acordo com a Interpa. Depois o ex-prefeito Daniel Antônio cortou. Depois de 80 para cá, continua as propriedades privadas através das empresas lucrando com a Comurg. Além do mais, você levantou uma outra questão. Se você pegar o histórico da Comurg, quantos dirigentes foram acusados de corrupções? Mas não é de agora, do atual prefeito, não. Isso vem de onde? Isso, como diria o velho Brizola, né? Lá atrás. Pois é, preste atenção. Os prefeitos tomaram algumas decisões? Não, não tomaram. Escândalos como dinheiro na casa de presidente da empresa, escândalo como desvio de verba, uma exagerada ação de vereadores estabelecendo comissionados em que os concursados recebem muito pouco e a prefeitura não abre os concursos necessários e os dirigentes assumem para terem cabos eleitorais para as suas campanhas. Então a Comurg, ela tem solução? Tem. Vamos reestatizar a Comurg, vamos prestar contas para a população. Os escândalos são fruto de uma falta de uma administração política, né? Gestão por gestão. Essa é um discurso fácil de fazer, né? De chegar aqui porque eu vou ser gestor. Não, a questão é política. E vamos tratar a Goiânia com ação política. E já falei e afirmo para vocês, a Unidade Popular não só tem condições de administrar, como vai administrar ouvindo as demandas da população e tomando decisões coletivas, né, individuais. Eu trabalhei 43 anos em sala de aula, lecionando, né? Sou um professor de história aposentado. E uma das piores coisas eu aprendi muito com o aluno, é o tal do soberano, o dono da verdade. Não, Goiânia não precisa de uma pessoa ditar norma para ninguém. Goiânia precisa ouvir a população. Precisamos observar por que Goiânia, desde a mudança da capital, com os migrantes, depois os imigrantes, as questões das moradias, né? Nós temos aí uma situação gravíssima. Mas e as periferias são tratadas como o quê? São tratadas como pessoas que são
menosprezada, falta de respeito, falta de existência. A saúde, ela é tratada, os CIMEIs foram prometidos aí 20 CIMEIs, quantos foram inaugurados, quantos funcionam? Por que o sindicato da saúde aqui está denunciando imãs todo dia por corrupção? Se vocês são jornalistas e competentes na arte que fazem, né? Até porque eu acompanho muito, eu não estou fazendo nenhum puxa-saquismo, então eu já passei dessa idade. Então, nesse contexto, digo para você, Goiânia, suas demandas na saúde, na educação, no transporte, no lixo, em todos os setores, não pode ser tratada como vem sendo tratada. Eu diria para vocês com maior tranquilidade do mundo, não é uma questão do atual prefeito, né? É uma questão que vem lá de trás, não mexeram com a estrutura da cidade. Vou dar um exemplo aqui muito simples. Quando foi inaugurado no governo Iris Rezende, quando ele foi prefeito pela primeira vez, vários conjuntos, né? Novo Horizonte, União, Canaã. Depois de alguns anos, chegou-se à conclusão, o asfalto e a infraestrutura não tinha sido feito, nem com água, nem com esgoto. Aí tem que se desmanchar tudo para fazer de novo. Isso significa o quê? O plano diretor da cidade, estou aproveitando a sua pergunta para ampliar isso aqui, o plano diretor da cidade que foi aprovado pela Câmara Municipal em 2007, um plano que todos os participantes, arquitetos, engenheiros, a Universidade Federal, Católica, os estudantes, sindicatos, 2007. Em 2017 teria que ter uma mudança, porque está no plano. O que ocorreu? Dizer, não teve uma mudança substancial. O que você tem, na verdade, é colcha de retalhos num plano para atender às conveniências, ou das imobiliárias ou das empreiteiras. E com isso, minhas prezadas amigas, lá se vai Goiânia por ralo abaixo e ninguém presta conta. E o mais curioso é que essas corrupções são denunciadas, o Ministério Público mostra as corrupções, o Tribunal de Contas do município também mostra, e não tem punição. Porque precisa ser julgado, transitado. Não, ninguém está aqui querendo desconhecer a lei. O que está querendo dizer é o seguinte, que o dinheiro público é para o dinheiro público. Eu vou até aproveitar esse momento para uma coisa interessante. A Universidade de São Paulo está publicando as obras do ex-prefeito de Palmeira dos Índios, Graciliano Ramos, um grande escritor, né? São Bernardo e Vida Seca, etc. E lá, quando ele foi prefeito, ele estabeleceu normas e mandava para o governador tudo por escrito. Como ele tinha uma verve poética muito grande, né? Por isso se transformou num grande intelectual, um dos maiores escritores do mundo, o Graciliano escreveu duas coisas. A cidade precisa fundamentalmente de respeitar o dinheiro público. Dinheiro público é para o público. E nada de corrupção. E por isso, pressionado, teve que renunciar, porque senão eles o matariam, porque depois ele se ligou ao Partido Comunista. Então, nesse sentido, é que eu gostaria de deixar claro para vocês que a Unidade Popular tem, sim, propostas. Nós não temos soluções mágicas. Mágica é outro mundo, né? Que até é bom porque é mágico. Falando em proposta, no plano de governo do senhor fala de criar o salário mínimo goianiense, que seria 100% maior do que o salário mínimo nacional. De que maneira que isso seria possível, já que o senhor fala aí da questão de decisões coletivas, como que ficariam as empresas, tanto micro quanto grandes empresas, para manter esse salário mínimo goianiense? Uma das grandes desculpas do meio empresarial é que as empresas têm muito compromissos sociais, né, com fundo de garantia, com isso e aquilo. Ora, peraí, e os lucros excessivos, abusivos, né? Então, há uma necessidade da empresa, não particular, mas a pública, estabelecer para que o trabalhador e a trabalhadora tenham dignidade. Isso é possível. Agora, é óbvio que eu não vou fazer isso numa canetada, até porque eu não sou nenhum ingênuo, né? Isso tem que ser conversado dentro das leis, dentro da Constituição, porque existe a Constituição no país. Mas isso é possível conversando com bom senso, estabelecendo que não tem sentido o exagerado, excessivo lucro de poucas empresas, enquanto a população tem um salário de miséria isso que não dá. Isso não ia espantar as empresas aqui de Goiânia para as cidades vizinhas? Não, peraí, eu ouvi outro dia um artigo no jornal de um professor, doutor em economia, que é secretário da Economia e da Fazenda, parece de Aparecida, professor. Levantou uma questão interessante. A indústria, ela paga os inúmeros impostos que a prefeitura cobra, né? Mas lá ele está levantando a ideia de que a cidade, com isso, tem um PIB grande por causa da indústria, da construção civil. As professoras Maria Esther,
professor Lenine Bueno, professora Sandra Pantaleão, são doutoras em arquitetura e doutoras também na arte de estabelecer com a cidade um planejamento possível, levanta o seguinte: vai espantar por quê? Porque eles querem só lucros, mas o bem-estar social, a tão chamada sustentabilidade não interessa ao empresariado, ou Goiânia tem que continuar sendo essa cidade de pedregulhos e de selva de pedra? Não, o empresário tem que entender que no sistema capitalista ele lucra, e lucra muito, mas ele tem que dar condições, que quem trabalha é quem? Né? Obviamente, o sistema capitalista vive em função, claro, da mão de obra do trabalhador. Ou seja, ele tem que entender que ele não pode ser arrogantemente esclarecer, para estabelecer na sociedade um lucro excessivo. E isso é possível? Ora, vocês sabem muito bem, isso é conversado, isso é trabalhado, não vai ser uma coisa assim, de uma hora para outra, o professor Pantaleão, prefeito de Goiânia, aumentou o salário. Não, isso não é assim que se faz, mas vai ser conversado e colocado o que tem que ser feito. Por exemplo, os impostos cobrados. PTU, um dos mais caros do Brasil, né? O ICSS, o ISQNE e o TBI, que os cartórios pagam pelos trabalhos que eles fazem. Bem, esse imposto excessivo, esses impostos excessivos, eles são colocados a serviço de quem? Então, o que eu levanto é que isso tudo é possível. Agora, não vamos abrir mão dos nossos princípios de ter a sociedade que trabalha. Quando o senhor fala que é possível, o senhor já teve acesso assim, a questões burocráticas mesmo, em relação a fechamento, a números, a quantidade de verba que tem que ser destinada para cada área? Porque da forma que o senhor coloca, parece muito simples. E a gente sabe que na prática, pelo menos pelos que os gestores passam, não é tão simples assim, né? Tem toda tem contas que precisam ser feitas, claro. Um percentual do recurso de cada área que deve ser empregado, tem um teto também que pode ser gasto. Então, assim, a forma que o senhor coloca é muito simplificada, né? De que forma o senhor pretende fazer essa conta fechar para aumentar salário, para fazer tudo isso? As empresas prestam contas religiosamente de tudo que elas aplicam, tudo que elas gastam com os funcionários, né? Quer dizer, esses dados, obviamente, né? Eu não sou prefeito, eu não tenho esses dados em minhas mãos, assim, matematicamente. Mas, óbvio, como eu estudo, eu pesquiso, tem-se o excessivo lucro dessas empresas. E quando eu falo para você que nós temos que conversar, trabalhar essa ideia, bater papo, eu sei, por exemplo, do que tem que fazer a empresa, do que ele tem que pagar, das suas demandas, por que ele gasta tanto, disso eu sei. Eu não sou nenhum neófito nesse assunto. Não sou economista, mas também estudo, né? Pesquiso. Isso, à medida que você estabeleça com essas empresas que a cidade tem que crescer com o trabalhador ganhando melhor e satisfeito, eles vão entender que a cidade não pode ser só dos empresários. A cidade, é evidente que eu não estou aqui desconhecendo o sistema, mas a cidade tem que estabelecer uma relação para que, inclusive, esse próprio empresário entenda que a empresa dele pode até crescer, mas entre nós, né? Não pode ser uma coisa tão violentíssima como você tem. E é claro e natural que, na medida que os dados são colocados para uma negociação, a Prefeitura tem a Secretaria de Finanças, tem todos os impostos e os tributos cobrados, como o que se arrecadou. Tem-se que a Prefeitura vai ter um orçamento para o ano que vem de 9 bi, é o que a imprensa Eu digo assim, porque quando se fala em aumentar salário, você precisa ter um projeto para identificar de onde vem esse recurso, geralmente, né? E aí eu já aproveito para perguntar ao senhor, o senhor já se candidatou também a outros cargos, o que o senhor pretende fazer de diferente agora para que as suas propostas sejam bem recebidas pela população? Primeiro que estamos tendo essa oportunidade aqui, os debates em razão aí da própria lei, dessa esdrúxula lei eleitoral, mas nós aqui não somos de ficar reclamando, nós somos revolucionários por princípio, né? No sentido mais clássico da palavra. Ou seja, a UP tem feito caminhadas, conversações, batendo papo com as mulheres, com as pessoas exploradas, com os acampamentos, com a sociedade. E na medida que você vai conversando, as pessoas vão sentindo a sinceridade daquilo que a gente vai falando.
Eu não entrei na política hoje, porque eu já comecei com 13 anos de idade, quando meu pai militar foi punido porque foi contra a ditadura e apoiando o ex-governo Mauro Borges. Então, a minha luta já é de ontem e eu estou trabalhando e continuando com as nossas candidatas, a deputada, a vereadoras, né, que nós temos, e nós temos uma proposta de que isso a população passa a entender. Ela vai entender na medida que ela vai participar. Você teve a experiência aqui em Goiânia, interessante, do orçamento participativo, mas esse aí foi abandonado. Isso é possível? É possível. Quer dizer, eu ainda sou do princípio de que aquilo que você aprende, você pode aplicar dentro daquilo que você pensa, correto? E é necessário que a sociedade, entendendo, a UP vai continuar levando a sua mensagem. Porque nós não somos daquela concepção derrotista, não. Nós somos da concepção do otimismo. Não é um otimismo exagerado, né? Não. É o otimismo dentro da realidade. E a realidade nossa de Goiânia é uma realidade palpável, é uma realidade que nós temos conhecimento e que vamos colocar as propostas e esperamos que outros candidatos tenham a oportunidade de me dar a oportunidade para que o debate seja mais amplo. O senhor fala da criação de uma Secretaria de Segurança Municipal, mas ao mesmo tempo fala da reestruturação da Guarda Metropolitana para não utilização aí de armas. Como que seria isso para a segurança aqui da capital? E também eu gostaria de saber se o senhor se classifica como um candidato de esquerda? Ah, sim, claro. Princípios básicos, nós somos de esquerda. Aliás, de acordo com a minha mãe, sou de Sagitário desde quando eu nasci. Lembrando que nós temos 4 minutos e 30. Uma pergunta sua interessantíssima. A Guarda Municipal não tem o papel militar. Então vamos tentar desmilitarizar isso. Nós vamos colocar a Guarda naquilo que, obviamente, ela tem que, do ponto de vista constitucional. O patrimônio, a sua ação de resguardar a cidade, não no sentido de andar armado na rua, acompanhando a polícia militar para poder prender as pessoas, isso não é papel da Guarda Municipal. Aí você poderia aguentar, mas a violência, do ponto de vista social, político, econômico, ela é fruto do quê? Da exploração e é fruto da marginalização. Agora, nós vamos reestruturar? Sim, a Guarda Municipal vai ter todo o nosso apoio, não com a concepção militarista, porque a militarização, não da polícia, e agora com a Guarda Municipal, vem desde o golpe de 64. Antes as polícias tinham, inclusive, certas autonomias. Estou te falando isso que meu pai foi militar, então tenho um certo conhecimento da área, né? Então, nesse aspecto aí, a Guarda vai ter todo o nosso respeito. Mas andar armada para tirar nos outros, não. Os patrimônios estão aí abandonados, esse é um papel. Aí precisa reestruturar o quadro e não usar a Guarda Municipal como cabo eleitoral, como muitos que, inclusive, estão fazendo. Não, a Guarda vai ser participativa da ação política da Prefeitura. E aí o seu papel cultural. A Guarda tem um papel cultural, isso em qualquer lugar do mundo. Não sair aí parecendo gente atrás de polícia para bater nos outros. Isso é um absurdo. E eu estou te falando isso, que eu assisto isso na cidade. Então é nesse sentido que nós queremos a Guarda Municipal. E é claro e natural, vocês sabem muito bem disso, que uma sociedade só tem segurança na medida que ela vê segurança naqueles que têm constitucionalmente o direito de protegê-la. Do contrário, ela não tem segurança, ou tem. Vamos rodar os assuntos, 2 minutos e 30. O senhor explanou bem sobre saúde, sobre educação. O senhor é professor e os profissionais administrativos da Prefeitura, a primeira pauta para 2025 aí é a questão do plano de carreira. O que o senhor tem para falar para essa categoria, que é a categoria do senhor? Eu fui dirigente sindical, tanto da rede particular como da rede pública, 43 anos de sala de aula. A demanda violentíssima dos administradores, principalmente, não em todas as áreas, mas especificamente que você perguntou, a questão da educação principalmente, são sempre deixados de lado. Você pode observar aí, há uns princípiozinhos de atender professores, não atende, piso, salários, e aí você me fez a questão, e a administração? Ora, uma escola funciona só com professor, com coordenador, e os administrativos? Não é mesmo? Então, óbvio, natural que o plano de carreira, os sindicatos têm esse papel de ajudar. A Prefeitura não vai andar sozinha. Essa é a questão básica. Tá certo, o senhor tem 1 minuto e meio para as considerações finais. Bem, primeiro agradecer vocês duas, né? Agradecer a equipe que está aqui
E dizer para o goianiense o seguinte: a unidade popular pelo socialismo não está só no discurso vazio. Nós queremos o Conselho Popular para administrar Goiânia. Nós queremos conversar com todos os setores, mas não vamos abrir mão dos princípios básicos, que é respeito à dignidade do ser humano, para que aqueles que têm seus impostos pagos vejam os resultados. Essa é a nossa grande preocupação. Quer dizer, é óbvio, né? Não pode terminar uma campanha sem aquilo que é mais bonito, a poesia. Ó, tempo dos tempos. Um beijo. Tem 40 segundos ainda do tempo, mas senhor. que 40 minutos preciosos, né? Então eu gostaria de concluir dizendo o seguinte: lá atrás, quando o nosso Atílio Correia Lima planejou a cidade e o Pedro do Vico chamou, que estudou com ele lá, foi nomeado o primeiro prefeito de Goiânia, Venerando de Freitas Borges, que era um professor que o Pedro do Vico chamou e falou para ele assim: você vai ser nomeado prefeito, com uma condição, senhor interventor, né, que foi em 35, senhor, 35, depois veio a ditadura de Vargas, seguinte: eu vou, mas não vem o senhor por cabriço. Então, a nossa posição é essa. É a sociedade, não é do tamo lá da cá. A sociedade como um todo, né? No respeito às mulheres, no respeito ao LGBT, Tempo, candidato. enfim, a vocês. Muito obrigado pela participação, professor Pantaleão, do Unidade Popular. Obrigada, professor. Obrigada, Mariana. Obrigada, Danusa. Obrigada, professor. Uma aula de história, de poesia ambulante. Obrigada, parabéns pelo trabalho. Mas a gente aprende com vocês, né? Obrigada. O jornalista é o historiador do dia a dia. Obrigada, querido. Obrigada, E a gente segue com a sabatina amanhã. O candidato Matheus Ribeiro, do PSDB, mesmo. vai estar aqui com a gente. Isso mesmo. Lembrando que a ordem dos entrevistados das sabatinas foi definida por sorteio, por isso não há aí a possibilidade de mudança de data das entrevistas. Amanhã esperamos aqui às 8 horas da manhã, Matheus Ribeiro, do PSDB. Obrigada, Mariana. Obrigada, Danusa. E agora tem debate para você com Alex Atanásio e os nossos convidados.